A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão aqui conosco no estudo desta lição. Esperamos que o Deus eterno esteja com você e a sua família e um feliz sábado para você. Em nome de Jesus, nós vamos dar início a mais uma lição bíblica que tem por título A Pregação e as Cidades. O objetivo desta lição é apresentar a palavra de Deus com fidelidade doutrinária, relacionando-a com o contexto cultural e a vida das pessoas do nosso tempo. Esse é o objetivo da lição de hoje. Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus para que o Deus eterno possa nos abençoar e nos orientar no estudo desta lição. Amado e glorioso Deus, nós te agradecemos por mais uma semana de vida, por mais uma semana de trabalho, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas consolações do teu Espírito Santo e pelas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. E agora nos entregamos nas tuas mãos, te pedindo a tua iluminação, a tua orientação, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoe a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que a tua palavra possa entrar em nossos corações e abençoar as nossas vidas. Fica conosco, perdoando nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos estudar sobre a importância da pregação bíblica nas grandes cidades e o que nós devemos fazer para que ela se torne relevante e importante, tanto na vida da igreja como na vida das pessoas que ouvem esta palavra, esta pregação. O texto básico da nossa lição está em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, aonde o Senhor Jesus Cristo, ensinando no Sermão do Monte, ele diz para a sua igreja: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, diz Jesus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, neste pequeno texto da palavra de Deus, Jesus usa aqui duas figuras para mostrar a vida, a importância e o que deve ser o cristão. Ele diz que nós somos sal da terra e que nós somos a luz do mundo. E que nós somos colocados neste mundo, tanto rural como neste mundo das grandes cidades ou das pequenas cidades, para ser sal da terra e luz do mundo. A introdução da lição diz assim: estamos iniciando a segunda metade desta série de lições bíblicas sobre missões urbanas. Vivemos em um mundo, inclusive no Brasil, cada vez mais urbano. E nesse ambiente somos convocados a viver a missão, ou seja, pregar o Evangelho. Na última lição, estudamos em linhas gerais quais as principais frentes ministeriais de uma igreja para a cidade. A partir desta lição e até a lição de número 12, começaremos a estudar algumas questões práticas sobre a atuação da igreja nas cidades, começando com a pregação das Escrituras. Então, daqui até o final, nós iremos ver na prática, ou procurar ver na prática, através dessas lições, como nós devemos aplicar a nossa missão nas grandes cidades. Enquanto proclamar o Evangelho por meio da pregação, a igreja deve levar a sério o desafio de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Qual é o desafio? De sermos sal da terra e de sermos luz do mundo. As palavras do Mestre revelam quão diferentes do mundo são os crentes, e não obstante quão relacionados com o mundo eles estão. O mundanismo, a secularização são condenados, porém a indiferença e nos isolarmos são igualmente condenados. Como isso se relaciona com a pregação? É o que veremos nesta lição. Então, aqui na introdução, o autor já nos mostra que nós não sermos mundanos, não sermos secularizados, deve fazer parte da nossa vida. Mas não é porque nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, não ser mundano e nem ser secularizado, que devemos nos isolar das grandes cidades ou nas grandes cidades e das pessoas que vivem nela. Porque nós temos a missão de pregar o Evangelho para essas pessoas.
Muito bem, a nossa lição, como sempre, ela está dividida em algumas fases. E a primeira fase aqui, ou a primeira parte, é tempo de refletir, né? Como sal da terra, a igreja deve ser uma comunidade de contrastes que não se corrompe. Como luz do mundo, deve fazer a luz da palavra brilhar e mostrar a verdadeira natureza dos problemas de um mundo ou de uma cidade, ou deste mundo ou desta cidade. Uma igreja para a cidade possui cidadãos comprometidos com a pregação contextualizada e desafiadora. A pregação do evangelho deve atrair, ser relevante e desafiar as pessoas da cidade, ser bíblica e fiel ao evangelho. Então, nós vamos refletir como a nossa pregação pode ser relevante, pode ser importante e pode ser contextualizada, apesar de a Bíblia, né, já fazer parte da história humana há tantos e tantos anos, há tantos e tantos séculos, nós podemos aprender aqui que ela continua com uma mensagem relevante. A primeira parte diz assim: a relevância da pregação nas cidades. Nós vamos ler os comentários e depois nós vamos tentar responder, né, as perguntas que essa lição faz. A pregação bíblica é parte central das celebrações de todas as igrejas que levam o evangelho a sério. Em ambientes urbanos, isso continua sendo uma verdade. As pregações em nossas celebrações são relevantes, ou seja, a pregação faz parte da liturgia e da vida da igreja. Quando se fala em relevância da pregação, é preciso deixar claro que não estamos falando da mudança do evangelho, que isso fique bem guardado em nosso coração. Porque o evangelho de Deus não muda. Ele é atemporal e transcultural, conforme nos afirmam as escrituras em Apocalipse 14, verso 6, que fala lá do evangelho eterno. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em todos os tempos, em todas as épocas, conforme Romanos capítulo 1, verso 16. No entanto, precisamos ter a percepção de que nem sempre o evangelho pregado por nós faz sentido para aqueles que não são cristãos. Essa deve ser a nossa preocupação. A mensagem que estamos levando, a mensagem que estamos pregando, a mensagem que estamos ensinando, está chegando ao coração do pecador? Ele está entendendo a mensagem que estamos levando para ele? É evidente que a falha não é do evangelho, mas pode estar na forma como ele é apresentado a essas pessoas e até mesmo até a própria igreja. Você já ouviu um sermão biblicamente saudável e doutrinariamente correto, mas maçante e sem pertinência? Eu já ouvi, você já ouviu, nós já ouvimos. Nós que fazemos parte da igreja, nós sabemos muito bem o que é isso. Desde que o ouvinte diz consigo mesmo: você pode estar falando a verdade, mas não me importo, de qualquer maneira, não vejo como tudo isso vai mudar o meu jeito de pensar, sentir ou agir. Então veja, são mensagens que são pregadas, mas não são recebidas porque não são entendidas nem na sua forma de pregar, nem na sua forma de ser aplicado na vida das pessoas. O sermão é maçante porque não aplica a verdade ao dia a dia e ao mundo dos ouvintes. Não relaciona a verdade bíblica às esperanças, histórias, medos e erros das pessoas naquele momento e lugar específico. Nem mesmo leva o ouvinte a querer que o cristianismo seja a verdade para ele. Então, veja, uma mensagem pode ser biblicamente correta, doutrinariamente correta, mas irrelevante na sua maneira de ser pregada e aplicada para aquele que ouve esta mensagem. Por isso que é importante nós entendermos que a contextualização da mensagem deve ser importante, tanto na sua forma de pregar, como na sua forma de aplicar, para que a pessoa que nos ouve possa entender a mensagem e ver que ela é importante para a sua vida e aplicá-la no seu dia a dia.
A contextualização saudável mostra às pessoas que os enredos de suas histórias podem ter um final feliz em Cristo Jesus. A pregação deve estar em sintonia com o mundo moderno. Ela deve lutar com as realidades das situações dos nossos ouvintes. Compreender que as pessoas para as quais pregamos possuem uma cosmovisão, uma visão de mundo. Isto é, uma forma de ver e entender o mundo completamente diferente de nós. Isso pode nos ajudar na proclamação do Evangelho. No cerne do comportamento da sociedade que reprovamos, existe uma visão de mundo que não é igual à nossa. Então, a pregação do Evangelho que nós anunciamos deve impactar essas pessoas, atingir a sua maneira de falar, pensar e proceder. Mas para isso ela precisa ver e crer que esta mensagem é relevante tanto para nós como para elas. Essa mensagem precisa chegar, né, e revolucionar a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo e a sua maneira de agir o mundo. Nós devemos contextualizar a mensagem, tanto na forma de pregar, cantar, ensinar. Essa mensagem deve chegar ao coração do pecador e do ouvinte para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Então, isso é importante para nós. Sem nos darmos conta disso, muitos de nós temos anunciado o Evangelho como se os ouvintes o conhecessem bem e fosse conscientemente cristão. Mas enquanto nós admitimos Deus como nosso Criador e Senhor e nos submetemos aos seus princípios e valores, as pessoas do mundo não são assim. Nós devemos entender que quando nós pregamos o Evangelho, existe uma linguagem adequada para quem já aceitou o Evangelho, né? Existe uma linguagem para quem já é cristão, como também deve existir uma linguagem acessível para aquele que não é cristão, para que ele possa entender a palavra de Deus e sentir-se, né, impactado por esta mensagem. Adaptar a comunicação do Evangelho não significa falar o que as pessoas querem ouvir. Significa antes oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queriam ouvir de forma nenhuma. As perguntas sobre a vida que estão fazendo, na época e no lugar em que se encontram, em uma linguagem, né, em que traga para ela a compreensão daquilo que ela está pensando, falando e procedendo dentro dos princípios e dos ensinamentos bíblicos. Ou seja, a pregação do Evangelho deve revolucionar, impactar tanto a cosmovisão da pessoa que nos ouve, a sua visão de mundo, como também atingir a sua mente, mudar a sua mente, mudar a sua maneira de falar e de proceder. Mas essa mensagem precisa ser contextualizada. A mensagem para o crente se prega de um jeito, se ensina de um jeito. A mensagem para um descrente se prega de um jeito e se ensina de outro jeito. É o mesmo Evangelho, porém a forma de pregar e ensinar deve se adaptar às pessoas ou ao público ao qual esse Evangelho está sendo dirigido, para que ele se torne importante e relevante na vida das pessoas. Então, para pregar o Evangelho, nós devemos buscar de Deus muita sabedoria e muita dedicação, tanto na pregação como no ensino do Evangelho, para que este Evangelho, através da unção, da graça e da ação do Espírito Santo, possa cair no terreno certo, na terra certa, para produzir os frutos adequados para a glória do Senhor nosso Deus. Só assim, com uma pregação bíblica, doutrinariamente correta, né, dentro dos princípios do Evangelho, mas porém contextualizada, né, é que nós vamos atingir a vida das pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que muitas vezes vêm ao nosso meio
pela graça de Deus, para ouvir o Santo Evangelho. Quando nós falamos de contextualização, não estamos dizendo que vamos mudar o Evangelho. O Evangelho eterno continua o mesmo. É a mesma palavra de Deus que foi pregada no tempo dos apóstolos, é pregada nos dias de hoje. Só que a forma de pregar o Evangelho na época dos apóstolos era uma. A forma que nós pregamos o Evangelho hoje é outra, porque a cultura, os povos, as nações mudaram. Mas o conteúdo do Evangelho e da doutrina do Evangelho continua a mesma. A segunda parte diz a integridade da pregação nas cidades. Os comentários dizem assim: muitas igrejas brasileiras, na tentativa de atrair adeptos, apostaram na suavização das mensagens bíblicas. Entenderam a necessidade de modernização da pregação da palavra de Deus, ou estenderam, né? Além dos recursos audiovisuais, diluíram o conteúdo da pregação. Olha que coisa interessante. Adaptaram, né, em sua forma de pregar, mensagens positivas que, segundo elas, pregando dessa forma, atingiriam as pessoas. Deixaram de falar sobre temas teológicos complexos, aspectos básicos da salvação e da doutrina. Então, muitas igrejas, para tentar atingir o coração do homem moderno, abandonaram o conteúdo ou os conteúdos importantes do Evangelho. Por exemplo, hoje em dia quase você não ouve mais falar pregações sobre o novo nascimento, sobre o arrependimento, sobre a justificação pela fé. Né? Quase você não ouve pregar mensagens sobre a salvação única e exclusivamente pela graça em Cristo Jesus. Enfim, esses aspectos do Evangelho, principalmente a pregação do arrependimento dos pecados, para alguns grupos cristãos, eles consideram essas pregações negativas, muito pesadas, para que as pessoas do mundo possam ouvi-las. E, achando assim, eles se acharam no direito e no dever de descartar esse tipo de pregação das suas igrejas, dos seus ensinos, das suas comunidades. Mas, biblicamente falando, nós podemos pregar essas mensagens e elas continuarem sendo relevantes para a vida daqueles que ouvem e para a vida daqueles que estão sendo atingidos por esta mensagem. Isso não quer dizer que precisamos descartar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho integral, para que as pessoas possam ser alcançadas e possam ser atingidas. Não devemos descartar nada do Evangelho. Devemos pregar ele como é, né? Mostrar para as pessoas que elas precisam mudar a maneira de pensar, falar e agir. Em nome da relevância, a igreja tem a potência de fazer mudanças ousadas à doutrina histórica da igreja. Né? Alguns se acham no direito de mudar as doutrinas da igreja para que ela possa se tornar relevante para as pessoas. Na tentativa de tornar o cristianismo agradável à sociedade moderna, alguns líderes do cristianismo liberal, por exemplo, redefiniram todas as doutrinas e passaram a negar a inerrância da Bíblia, a divindade de Jesus, sua morte expiatória e a necessidade do novo nascimento, dentre outras heresias. Então veja a que ponto algumas igrejas, algumas comunidades cristãs chegaram, né? Tentando fazer com que esse evangelho se tornasse mais agradável às pessoas, eles começaram a negar, a deixar de ensinar, a deixar de pregar algumas doutrinas importantes que o autor da lição cita aqui e que elas são vitais. Por exemplo, a Bíblia não é inerrante. Em alguns lugares, uns pregam que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Em outros lugares, negam a divindade de Jesus. Em outros, a sua morte expiatória. E em outros lugares, infelizmente, se prega, né, contra o novo nascimento. Quando nós estudamos tudo isso e analisamos à luz das Escrituras,
nós chegamos à conclusão de que isso é uma apostasia, ou seja, um abandono deliberado da verdade para que, ao invés de agradar a Deus, a igreja possa agradar os homens. Essa contextualização com base na ideia de uma Bíblia sem autoridade é resultado da descrença de teólogos ocidentais modernos em relação aos milagres e ao sobrenatural, tendo como resultado uma superadaptação da fé cristã à cultura moderna. Ou seja, muitos estudiosos, muitos teólogos, para tornar a pregação do evangelho relevante segundo a visão deles, eles foram descartando doutrinas importantes da Bíblia Sagrada e até mesmo negando a sua autoridade e a sua inspiração, descartando os textos que eles acham que devem ser descartados e apenas preservando aqueles que eles acham relevantes para a cultura moderna. Por exemplo, hoje nós somos permeados pelo ensinamento de que o homem foi criado por evolução e não pelas mãos de um criador, Ou seja, que o homem veio a existir por evolução e não por criação. Então, muitos, para adaptar esse tipo de pensar moderno, negam um Deus criador conforme está em Gênesis 1, 2 e 3, ou seja, negam a narrativa bíblica, dizendo que ali nos 3 primeiros capítulos, ali é uma linguagem simbólica, não tem nada literal. Então, as pessoas tentam adaptar a Bíblia ao pensamento do homem moderno e com isso fazem com que a mensagem muitas vezes se torne irrelevante. A igreja só pode agradar a Jesus se ela for fiel às Escrituras e não abrir mão da verdade, se tiver compromisso com a sua palavra e não pregar o que o povo quer ouvir, mas o que o povo necessita ouvir. Olha que palavra importante. Pode ser que, na afã de parecermos simpáticos ao mundo, como a igreja em Atos 2, esqueçamos que a mensagem bíblica confrontará as culturas e mostrará o pecado das pessoas que estão ouvindo, levando elas a serem confrontadas consigo mesmo e com a palavra de Deus. Mas a igreja não deve abrir mão daquilo que o Senhor deixou para ela como legado, a sua mensagem, a sua doutrina, por causa das pessoas. A igreja, ela só é relevante para Deus quando ela pensa, fala e procede segundo as Escrituras. Por isso que não devemos abrir mão e pregar aquilo que as pessoas necessitam ouvir e não aquilo que as pessoas querem ouvir. A igreja não está aqui para agradar o mundo ou as pessoas do mundo. A igreja está aqui para servir ao seu Senhor, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para mostrar o pecado, para dizer, segundo as Escrituras, o que está certo, o que está errado, para que as pessoas possam ter um alicerce firme nas decisões que vão tomar, baseadas na palavra de Deus. Para isso, não precisamos adulterar a mensagem ou inverter princípios bíblicos. Podemos continuar usando os espaços de ensino que já temos, como as pregações realizadas em nossos cultos públicos e livres. As escolas bíblicas, devem ser uma extensão dessa pregação veraz, verdadeira, bíblica, porém deve ser uma pregação madura, contextualizada dentro dos princípios bíblicos e pregada debaixo da unção, da graça e da consolação do Espírito Santo, para que essa mensagem possa ser relevante. Nós, em nome de Jesus, temos que pregar aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos manda pregar. Nosso chamado é para pregar tudo o que Jesus nos ensinou e nos mandou. Nós devemos apresentar aos homens todo o conselho de Deus, conforme está em Atos, capítulo 20, verso 27.
E devemos tornar plenamente conhecida a palavra de Deus em todo o mundo. Sejamos fiéis, né, e comprometidos com uma pregação integral das Escrituras. Nós devemos entender que Deus nos chamou para sermos fiéis em tudo aquilo que pensamos, falamos e procedemos. Então, nós devemos entender que pregar o Evangelho é algo de suma importância para a Igreja de Cristo. Nós devemos continuar pregando tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, porém de uma forma relevante, contextualizada, para que as pessoas que nos ouvem possam ser impactadas pela palavra do Evangelho. Nós não devemos pregar o Evangelho para agradar as pessoas, mas devemos pregar o Evangelho para salvar as pessoas. Isso quer dizer que pregar o Evangelho desta forma, nós não vamos pregar o Evangelho que as pessoas querem ouvir, mas o Evangelho que as pessoas precisam ouvir. Nós não vamos abrir mão das doutrinas cardeais da fé. Nós devemos pregar o arrependimento, o novo nascimento, a transformação de vida, né? Aquilo que agrada a Deus, sem abrir mão da mensagem, e muitas pessoas serão alcançadas. Nós fomos alcançados, muitos serão alcançados. Então, esses são os comentários gerais das duas partes da lição, a parte 1 e a parte 2, né? No tempo de refletir. Agora vamos para a aplicação. Vamos ver aqui algumas perguntas e tentar respondê-la dentro destes comentários que nós fizemos. A pergunta número 1 diz assim: com base em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, e na introdução, como sal e luz, os cristãos são ao mesmo tempo diferentes e relacionados com o mundo. Comente esta afirmação. Qual afirmação? Veja o que diz a nota. Como sal da terra, a igreja deve ser uma comunidade de contrastes que não se corrompe. Como sal, como luz do mundo, deve fazer a luz da palavra brilhar e mostrar a verdadeira natureza dos problemas humanos. Uma igreja para a cidade possui cristãos comprometidos com uma pregação contextualizada e desafiadora. A pregação do Evangelho deve atrair as pessoas, ou seja, ser relevante, e desafiar as pessoas da cidade a ser biblicamente fiel, né, para que elas possam mudar de vida. Então, a igreja não é porque ela é sal da terra, ela é luz do mundo, que ela vai se isolar das pessoas, que ela vai se afastar das pessoas, que ela vai deixar as pessoas entreguem a sua própria sorte. Não. A igreja, como sal da terra, ela foi chamada para conservar como sal e para iluminar como luz. Ou seja, conservar a verdade e levar a luz desta verdade àqueles que estão em trevas. Então, a igreja tem um mandamento de ser diferente, de ser separada? Tem. Mas essa separação não é sinônimo de alienação. Não é sinônimo de negligência. Ao contrário, se nós somos chamados para ser sal, é porque o mundo está se degradando, o mundo está se destruindo, o mundo está perecendo. E Deus nos colocou assim como sal, né, que conserva muitos alimentos. Deus nos colocou para tentar conservar aquilo que a palavra de Deus ensina no meio da sociedade e atrair muitos que estão nas trevas para que elas possam ver a verdadeira luz. Então, não é porque Deus nos chamou para ser diferente que nós seremos indiferentes. São duas coisas distintas e bem diferentes uma da outra, né? Então, nós devemos ser e ter relevância para a sociedade. A pergunta número 2 diz o seguinte: de acordo com o item 1 e com Apocalipse 14, verso 6 e Romanos 1, verso 16, pregar com relevância significa apresentar outro evangelho? Podemos até acrescentar, pregar com relevância significa apresentar outro evangelho ou não? Qual a resposta que podemos trazer e ter
baseado nas notas que nós lemos e nesses textos que estão aqui na palavra de Deus. Um dos trechos da nota que nós lemos diz assim: quando se fala em relevância da pregação, é preciso deixar claro que não estamos falando da mudança do Evangelho, porque o Evangelho de Deus não muda, ele é atemporal, ou seja, está acima do tempo, não muda com o tempo. Ele é transcultural. O Evangelho não está baseado a sua autoridade na cultura dos povos, está acima e além disso. Conforme nos afirmam as Escrituras, em Apocalipse 14, verso 6, o Evangelho é eterno. O homem passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o mesmo Evangelho pregado lá no Éden pelo próprio Deus a Adão, que foi depois sendo revelado aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, e chegou até nós, é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje. Ele é eterno. Ele não terá fim porque é a palavra de Deus. Mas Paulo também diz, em Romanos capítulo 1:16, que este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para pregarmos esse evangelho de poder, esse evangelho eterno, nós temos que torná-lo relevante às pessoas que nos ouvem. E essa relevância deve ser mostrada na nossa maneira de pensar, falar, agir, também na nossa maneira de pregar, anunciar e ensinar este evangelho às pessoas. A pergunta 3 do nosso guia de estudo, da nossa lição, diz assim: qual a importância de compreendermos a cosmovisão das pessoas para quem pregamos e o que significa essa adaptação da comunicação do Evangelho? Entender as visões ou a cosmovisão das pessoas, ela é importante para que nós, através de uma estratégia dada pelo Espírito Santo, possamos entrar com a mensagem do Evangelho neste mundo, nesta maneira de pensar e de agir da pessoa, e mostrar para ela que este evangelho pode transformar a sua maneira de ver e de viver neste mundo. No entanto, diz a nota, precisamos ter a percepção de que nem sempre o evangelho pregado por nós faz sentido para aqueles que não são cristãos. Muitas vezes as pessoas entram nas nossas igrejas, participam nas nossas comunidades, e nós temos alguns linguajares, ou algum linguajar que não alcança. Por exemplo, a gente fala para as pessoas do mundo, e aí, varão de Deus? Muitas pessoas não entendem esse linguajar. Muitas vezes dizemos, hoje no culto caiu fogo do céu. As pessoas do mundo, muitas vezes, não entendem essa maneira de falar do cristão. Então, nós temos que pegar a nossa maneira, às vezes, de falar, de nos comunicarmos e tornarmos ela mais relevante, mais clara para as pessoas que nos ouvem. Isso não quer dizer que nós vamos mudar o evangelho, não. Apenas vamos falar uma linguagem decente, não deixa de ser decente, que elas possam ouvir e entender aquilo que estamos falando e que estamos pregando. Você já ouviu um sermão biblicamente saudável e doutrinariamente correto, mas maçante e sem pertinência? Desde que o ouvinte diz consigo mesmo, você pode estar falando a verdade, mas não me importo de qualquer maneira. Não vejo como isso tudo vai mudar o meu jeito de pensar, sentir e agir. Olha aqui, Pregação pode até ser, para nós importante, mas para aquele que a ouve, não. O sermão é maçante porque não aplica a verdade ao dia a dia do mundo dos ouvintes. Não relaciona a verdade bíblica à esperança, história, medos e erros das pessoas naquele momento e lugar específico. Nem mesmo leva o ouvinte a querer o cristianismo como verdade e como algo que vai mudar a sua vida. Então, a pergunta diz que nós devemos entender a cosmovisão das pessoas, procurar entender o mundo ao qual ela vive e pedir ao Espírito Santo que nos capacite a levar o Evangelho
verdadeiro e penetrar nessa maneira de pensar e agir das pessoas. Nós devemos pregar mensagens doutrinariamente corretas, biblicamente importante, mas porém relevante, que essa mensagem chegue à vida do ouvinte e possa impactá-lo, possa abençoá-lo e possa movê-lo a querer ir em direção a Cristo para mudar de vida. Então, o nosso evangelho deve ser adaptado à cosmovisão, né? O mundo em que essa pessoa vive, para que ela possa ser também alcançado. Adaptar a comunicação do evangelho não significa falar o que as pessoas querem ouvir. Foi uma das notas que nós lemos, né? Significa antes oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queriam ouvir de forma nenhuma. As perguntas sobre a vida que estão fazendo ou vivendo, na época e no lugar em que elas se encontram. Essa linguagem deve atingi-las de tal forma que elas busquem mudar de vida, mudar de pensar, falar e proceder. Então, pregar o evangelho adaptado não quer dizer que nós vamos pregar o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que elas necessitam ouvir. Mas para que isso aconteça, é necessário nós entendermos a maneira de pensar, falar e agir das pessoas, né? Hoje nós sabemos que a sociedade muitas vezes se divide em grupos, em tribos, né? E nós devemos entender cada grupo, cada tribo, cada aspecto da cultura humana para que possamos penetrá-la com o evangelho, para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Então, isso tudo nós devemos entender para pregar o evangelho. A pergunta 3 diz assim: de acordo com o item 2, é possível apresentar o evangelho de modo relevante e ao mesmo tempo fiéis? Quais os principais erros na tentativa de tornar o evangelho relevante às pessoas da cidade? Olha, essa pergunta aqui nós devemos buscar entendê-la, compreendê-la para aplicá-la de maneira adequada. De acordo com o item 2, diz o autor, é possível apresentar o evangelho de modo relevante e ao mesmo tempo fiel? Sim, é possível. Nós não precisamos abrir mão da sã doutrina para pregar um evangelho relevante. Jesus não precisou abrir mão, né, da sã doutrina para pregar um evangelho relevante para as pessoas da sua época. Da mesma forma, os apóstolos e a igreja ao longo dos séculos. Não é? Aí ele diz aqui na segunda parte da pergunta, ele diz: quais os principais erros na tentativa de tornar o evangelho relevante às pessoas da cidade? Alguns erros que nós podemos citar é que algumas comunidades cristãs, para tornar o evangelho relevante, elas descartam doutrinas importantes da fé cristã, como, por exemplo, a inspiração e inerrância das Escrituras. Negam a divindade de Jesus. Negam aspectos importantes do ensinamento bíblico, como a criação. E por aí vai. Então, muitas igrejas, para poder levar esse evangelho a muitas pessoas, elas descartam parte do evangelho, negam parte da pregação do evangelho, para que essa mensagem possa agradar as pessoas e as pessoas se voltarem para este evangelho. A Bíblia diz que isto é um evangelho descaracterizado. Nós não precisamos fazer isso. Devemos pregar o evangelho de maneira integral para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. A pergunta número 4 diz: discuta com a classe sobre os espaços de ensino que possuímos em nossa estrutura e a importância de cada um deles. Além disso, comente os desafios presentes em nossa época. Nós temos, pela graça de Deus, tido a oportunidade de ter casas de oração com uma estrutura mínima para pregarmos o evangelho, tanto internamente como externamente. Devemos investir, né, na pregação do evangelho para que ele se torne relevante para as pessoas que ouvem e que são ensinadas pelo mesmo.
Os desafios que nós temos hoje é que nós vivemos numa sociedade cada dia mais mundanizada, secularizada e afastada de Deus. Quanto mais se aproximar da volta de Jesus, a sociedade irá se degenerar cada vez mais. E nós devemos entender que este mundo ele está envelhecendo. Hebreus capítulo 1 diz que o mundo é como uma roupa velha que está apodrecendo, perecendo e que em breve será pega e jogada no fogo para ser consumido. Nós devemos entender que só a mensagem do verdadeiro evangelho é que irá impactar a vida dessas pessoas, levando para elas transformação. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o nosso desafio é alcançar todos os povos da terra com esta santa mensagem. A segunda e última parte da lição diz: é tempo de agir. E tem duas perguntas aqui para nós aplicarmos. Preguemos o evangelho com clareza se desejamos ser relevantes. É um dos aspectos aqui que o autor da lição coloca. O que quer dizer isso? A nota diz assim: qual a razão de Jesus usar tantas parábolas em seu ensino? O Evangelho de Marcos diz que ele não ensina sem usar as parábolas, ou não ensinava sem usar as parábolas. A razão é simples. Ele procurava ensinar de um modo que os seus ouvintes pudessem entender, utilizando figuras e imagens bem comum a eles, das pessoas daquela época e da cultura daquela época. Ou seja, Jesus se utilizava do linguajar da época para levar, dentro do linguajar decente, daquela época, o evangelho que ele desejava pregar. Para ensinar as pessoas, ele se utilizava de ilustrações, de parábolas e de histórias para que essas pessoas fossem alcançadas. A nota prossegue dizendo: será que as pessoas que participam das nossas celebrações compreendem aquilo que estamos anunciando? Olha, irmãos e irmãs, por experiência própria, eu quero dizer para você o seguinte: em muitos casos, as pessoas não entendem nada do que estamos pregando e falando. Pensando no contexto dos não cristãos, pregamos para pessoas resistentes à igreja, desconfiadas do pastor, questionadoras das palavras e indispostas a serem obedientes. Este é o mundo para o qual nós pregamos. Com isso em mente, devemos usar um vocabulário mais simples e acessível, explicar melhor todos os temas bíblicos sem subestimá-los e considerar as possíveis objeções que os ouvintes que estão ali atentos à mensagem vão fazer, vão questionar, vão pensar e tentar levar, debaixo da graça e da orientação do Espírito Santo, respostas bíblicas e relevantes para o questionamento das pessoas que estão nos ouvindo. Nossa mensagem deve ter princípio, meio e fim. Ela deve ser clara e objetiva ao coração das pessoas. Nós devemos entender que estamos pregando para pessoas descrentes, para pessoas que não creem na Bíblia como nós cremos, que não confiam em Deus como nós confiamos, que não entendem a palavra como nós entendemos e que não têm a convivência religiosa e cristã que nós temos. Por isso que nós devemos pregar a mensagem para que elas possam entender, compreenderem e serem salvas. A segunda parte aqui da aplicação diz o seguinte: preguemos o evangelho com diligência, se desejamos ser fiéis. O que quer dizer isso? Para uma proclamação bíblica fiel, o nosso foco precisa estar sempre no evangelho. Na maneira convencional de apresentar as verdades bíblicas, incentivemos as pessoas sempre, motivando-as a se encontrar com o Evangelho, a se decidirem a Cristo Jesus, mas devemos entender que elas precisam compreender esta mensagem para que elas sejam levadas ao arrependimento, à conversão, à obediência em Cristo Jesus. Nós devemos pregar para elas
né, um evangelho que elas entendam, que elas compreendam, que elas queiram aplicar nas suas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui está a importância da pregação do evangelho para as pessoas. A última parte da nota diz assim: em uma perspectiva, né, do evangelho, a autonomia humana deve ser confrontada, sua incapacidade de ver e de ser exposta aos ídolos do seu coração deve levá-las ao arrependimento. Fazemos isso quando apresentamos o evangelho de maneira poderosa, de maneira gloriosa, levando as pessoas ao arrependimento. Toda pregação com base no evangelho, frente ao desafio de obediência, deve mostrar às pessoas que é impossível conseguir mudarem de vidas sozinhos sem a ajuda de Deus. Então, a pregação do evangelho é relevante, é importante e deve ser anunciada de maneira integral, sem tirar nem acrescentar nada, para que as pessoas possam alcançar a salvação. Que Deus possa nos abençoar, que a graça de Cristo alcance o seu coração e que você continue pregando o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, guarde no seu coração esta palavra: eu não me envergonho do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar um evangelho relevante e importante para as pessoas não é pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas pregar o que elas necessitam ouvir. Se elas necessitam ouvir sobre arrependimento, vamos pregar arrependimento. Se elas precisam ouvir, não é, sobre novo nascimento, vamos pregar sobre o novo nascimento. Enfim, devemos pregar o evangelho debaixo da graça, da unção e da misericórdia do Divino Espírito Santo. Adaptar o evangelho não é mudar o evangelho. Adaptar o evangelho é tentar levar ele da melhor maneira possível àqueles que têm uma maneira de ver o mundo diferente de nós e que age diferente de nós. Nós devemos, com a sabedoria e com a estratégia dada pelo Espírito Santo, levar esta mensagem ao coração das pessoas. Isso não significa que vamos descartar, descaracterizar, despir o evangelho da verdade para que ele possa ser agradável às pessoas. Ao contrário, o nosso evangelho deve ser desafiador, deve ser confrontador, mas acima de tudo deve ser libertador em Cristo Jesus. Oremos para encerrar a nossa lição, e eu espero que você, meu irmão, minha irmã, seja um grande e verdadeiro pregador do evangelho. Amado e glorioso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua consolação, a tua graça e a tua unção. Vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento, vem nos dar graça para que possamos pregar um evangelho relevante, impactante e libertador para a vida das pessoas. Perdoa nossos pecados, dai-nos um final de semana abençoado e que a tua graça permaneça sobre as nossas vidas. Nos perdoa, nos abençoa e sede conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a você, possa abençoar a sua família e que a sua graça sempre lhe alcance e que você seja um instrumento vivo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém.